O que você está prestes a ouvir não deveria estar aqui. Durante milênios, esse conhecimento permaneceu enterrado sob camadas de mentiras históricas, protegido por sociedades secretas que preferiam ver a humanidade rastejando na ignorância a revelar os verdadeiros segredos da imortalidade. Se você continuar assistindo, jamais conseguirá voltar a ver o mundo com os mesmos olhos. Porque o que vou revelar hoje vai despedaçar tudo aquilo que te ensinaram sobre a morte, sobre os limites da consciência humana e sobre o verdadeiro poder que flui em suas veias. A cada segundo que passa, sua vida está se esvaindo. Suas células envelhecem, seus telômeros encurtam e você aceita isso como natural, como inevitável. Mas e se eu te dissesse que essa resignação foi cuidadosamente implantada em sua mente, que existe um conhecimento ancestral guardado a 7 chaves que pode reverter esse processo e despertar em você capacidades que foram deliberadamente adormecidas? Você tem o direito de saber por que certas elites vivem décadas além do esperado. Por que alguns poucos parecem desafiar as leis básicas do envelhecimento, enquanto você assiste sua vitalidade se dissipar dia após dia. Porque aqui, longe dos holofotes acadêmicos e das versões sanitizadas da história, você vai descobrir verdades que bibliotecas inteiras tentam esconder. Conhecimento que não está nas universidades, não está nos livros didáticos, não está ao alcance de quem se contenta com as migalhas do saber convencional. Você precisa ouvir isso até o último segundo, porque uma única informação que eu vou compartilhar pode mudar completamente o rumo de sua existência. E quando terminar, você entenderá por que tantos preferiram morrer a revelar esses segredos. Durante 15 anos, mergulhei nos textos herméticos mais obscuros, decodifiquei símbolos que a arqueologia oficial insiste em ignorar, conectei pontos que a história convencional finge não ver. Estudei as tradições mais antigas do planeta, desde os papiros egípcios até os manuscritos tibetanos, desde as lendas sumérias até os códices maias. E o que encontrei foi um padrão perturbador, uma conspiração do silêncio que atravessa culturas e épocas. Você já sentiu aquela sensação estranha de que sua vida está passando rápido demais, de que existe algo maior esperando por você, mas você não consegue alcançar? Você já olhou para o espelho e percebeu que aquela pessoa refletida não representa quem você realmente é por dentro? Você já teve a certeza inexplicável de que carrega dentro de si uma sabedoria antiga, um poder latente que ninguém nunca te ensinou a despertar? Essa inquietação que você sente não é acaso. É sua alma lembrando de algo que sua mente foi condicionada a esquecer. É o eco de uma época em que a humanidade dominava segredos que hoje chamamos de impossíveis. E eu vou te mostrar exatamente como ativar esse conhecimento adormecido, como decifrar os códigos deixados por Thoth nas tábuas de esmeralda, como usar as mesmas técnicas que os atlantes usavam para transcender os limites da mortalidade física. Você vai entender por que certas práticas foram banidas, por que determinados textos foram queimados, por que algumas descobertas nunca chegam ao conhecimento público. Mas antes disso, preciso que você entenda uma coisa. Se Atlântida realmente existiu e se realmente foi destruída, você já se perguntou o que aconteceu com todo aquele conhecimento avançado? A figura de Thoth emerge das brumas do tempo como um enigma que desafia nossa compreensão linear da história. Nas tradições egípcias, ele não era apenas um deus da sabedoria, mas o arquiteto da própria realidade, aquele que conhecia as leis secretas que governam tanto a matéria quanto o espírito. Os hieróglifos o descrevem como o escriba dos deuses, aquele que registrou os segredos da criação em tábuas imperecíveis. Mas essas descrições são apenas a superfície de uma verdade muito mais profunda e perturbadora.
Quando mergulhamos nos textos herméticos mais antigos, descobrimos que Thoth não era uma divindade mitológica, mas sim um ser de carne e osso que dominou conhecimentos que nossa ciência atual mal consegue vislumbrar. Um iniciado que transcendeu as limitações da condição humana comum e que, antes de partir desta dimensão, deixou registrado todo o seu saber nas famosas Tábuas de Esmeralda. Essas tábuas não eram simples pedras gravadas, mas dispositivos de armazenamento de informações que funcionavam através de princípios que nossa tecnologia ainda não consegue replicar. O texto das Tábuas de Esmeralda que chegou até nós é apenas uma tradução fragmentada, uma versão editada e censurada do conhecimento original. As traduções que circulam pelos meios esotéricos são como sombras projetadas na parede da caverna de Platão em relação à realidade luminosa que representam. Porque o conhecimento verdadeiro contido nessas tábuas não está nas palavras que lemos, mas nos códigos ocultos entre as linhas, nos padrões vibratórios que cada símbolo carrega, nas frequências específicas que cada frase ativa em nossa estrutura energética quando devidamente decodificada. Thoth dominava o que os antigos chamavam de ciência da correspondência. O princípio hermético que revela como tudo que existe no macrocosmo se reflete no microcosmo. Ele compreendeu que o ser humano não é apenas um corpo físico caminhando por um mundo material, mas sim uma antena biológica capaz de sintonizar frequências dimensionais específicas. Cada célula do seu corpo vibra em uma frequência particular. Cada órgão ressoa com determinadas ondas cósmicas. Cada pensamento gera campos eletromagnéticos que influenciam a própria estrutura da realidade ao seu redor. Esse conhecimento não era teoria abstrata nas mãos de Thoth. Era tecnologia aplicada. Ele sabia exatamente como modular essas frequências para acelerar a regeneração celular, como sincronizar os ritmos biológicos com os ciclos cósmicos para otimizar a vitalidade, como usar específicas combinações de som, cor e forma geométrica para reprogramar a informação genética armazenada no DNA. Os atlanteanos que seguiram seus ensinamentos desenvolveram capacidades que hoje consideraríamos sobrenaturais. Telepatia, clarividência, projeção da consciência, manipulação da matéria através da intenção focada. Mas o mais impressionante de tudo era o domínio sobre o processo do envelhecimento. Thoth havia descoberto que a deterioração física não é uma lei natural inevitável, mas sim o resultado de uma dessincronia entre a consciência e o corpo. Quando a mente aceita a limitação da mortalidade, ela programa as células para seguirem um cronograma de declínio. Quando a consciência se expande além das crenças limitantes sobre tempo e espaço, o corpo responde rejuvenescendo, regenerando, renovando-se continuamente. Os registros mais antigos falam de atlanteanos que viveram centenas de anos, mantendo a aparência e a vitalidade da juventude. Não através de elixires mágicos ou rituais esotéricos, mas através do entendimento profundo de como a consciência modela a matéria. Eles sabiam que cada crença é uma instrução dada ao corpo. Cada emoção é um comando químico enviado às células. Cada visualização é um projeto arquitetônico que a biologia segue para se reestruturar. Quando a Atlântida começou a afundar, não foi apenas uma catástrofe geológica. Foi o resultado de um conflito entre duas facções. Aqueles que queriam compartilhar o conhecimento com toda a humanidade e aqueles que insistiam em mantê-lo restrito a uma elite. Thoth pertencia ao primeiro grupo, e por isso suas tábuas de esmeralda foram criadas como uma cápsula do tempo, um meio de preservar a sabedoria atlante para as gerações futuras que estivessem prontas para recebê-la. Mas os guardiões do conhecimento não desapareceram com o continente perdido. Eles se espalharam pelo mundo, infiltrando-se em diferentes culturas, criando escolas iniciáticas secretas,
perpetuando os ensinamentos de Thoth através de símbolos, rituais e tradições orais. Os mistérios egípcios, as escolas pitagóricas, os cultos órficos, os templários, os rosacruzes, a maçonaria esotérica, todas essas tradições carregam fragmentos do conhecimento atlante original. O problema é que, ao longo dos milênios, esse conhecimento foi sendo progressivamente distorcido, diluído, mal interpretado. O que chegou até nós são apenas ecos distantes da sabedoria original. As práticas que deveriam despertar capacidades latentes se transformaram em rituais vazios. Os símbolos que deveriam ativar códigos genéticos adormecidos se tornaram decorações sem sentido. Os ensinamentos que deveriam libertar a consciência se transformaram em dogmas que aprisionam. E é exatamente por isso que a redescoberta das tábuas de esmeralda originais é tão revolucionária. Não as traduções que circulam por aí, mas os códigos verdadeiros, as frequências autênticas, os padrões originais deixados por Thoth. Porque quando você aprende a decodificar esses padrões, quando consegue sintonizar essas frequências, quando domina essas técnicas, você não está apenas adquirindo conhecimento intelectual. Você está ativando capacidades que estavam adormecidas em sua estrutura genética desde o nascimento. Seu DNA carrega a memória de épocas em que a humanidade era muito mais do que é hoje. Existem sequências genéticas inativas que, quando estimuladas adequadamente, podem restaurar funções que você nem imagina possuir. A capacidade de regenerar tecidos danificados, de equilibrar sistemas hormonais através da intenção, de acessar informações armazenadas no campo quântico, de comunicar-se diretamente com a inteligência das células. Thoth não apenas dominava essas capacidades, ele as codificou de uma forma que pudessem ser transmitidas através do tempo, para aqueles que tivessem olhos para ver e ouvidos para ouvir. As tábuas de esmeralda não são textos para serem lidos, são programas para serem executados. Cada linha contém instruções específicas para ativar determinadas funções da consciência. Cada símbolo corresponde a uma frequência particular que ressoa com aspectos específicos da sua biologia energética. Quando você compreende verdadeiramente o primeiro princípio hermético, que o mental governa o físico, você percebe que sua longevidade não depende de fatores externos. Não depende de genes, não depende de dieta, não depende de exercícios. Depende da qualidade das instruções que sua consciência está constantemente enviando para seu corpo. E essas instruções podem ser reprogramadas. Thoth sabia disso. Os atlantes praticavam isso, e você pode reaprender isso. A chave está em entender que seu corpo não é uma máquina biológica separada de sua mente, mas sim uma extensão física da sua consciência. Cada órgão é uma antena sintonizada com frequências específicas do cosmos. Seu coração ressoa com as vibrações do amor universal. Seu cérebro capta as ondas da inteligência cósmica. Suas glândulas endócrinas funcionam como transformadores que convertem energia sutil em substâncias químicas. Quando você aprende a modular conscientemente essas frequências, você assume o controle direto sobre seu processo de envelhecimento. Mas esse controle não vem através de técnicas mecânicas ou fórmulas prontas. Vem através do despertar de uma percepção mais sutil da realidade, uma sensibilidade ampliada para as forças invisíveis que moldam sua experiência. Thoth ensinou que existe uma hierarquia de planos dimensionais e que o plano físico é apenas o mais denso de todos. Suas ações no plano físico são determinadas por padrões que se originam nos planos mais sutis. Se você quer mudar sua realidade física, precisa primeiro alterar os padrões nos planos energéticos. As tábuas de esmeralda contêm mapas detalhados desses planos sutis, instruções precisas sobre como navegar por essas dimensões,
técnicas específicas para influenciar a realidade física através da manipulação consciente das energias mais refinadas. Não são ensinamentos para serem acreditados, mas para serem experimentados. Não são teorias para serem estudadas, mas práticas para serem dominadas. E aqui reside o verdadeiro segredo da imortalidade que Thoth legou para a humanidade. A compreensão de que a morte é apenas uma crença limitante programada em nossa consciência coletiva. Quando você desprograma essa crença e reprograma sua mente com os códigos da regeneração perpétua, seu corpo simplesmente obedece às novas instruções. Ele para de envelhecer, começa a rejuvenescer, retorna ao estado de vitalidade máxima que é sua condição natural. Os atlanteanos que dominaram esses princípios não morreram quando o continente afundou. Eles transcenderam a necessidade do corpo físico e continuam existindo em planos mais sutis, aguardando o momento em que a humanidade esteja pronta para receber novamente esse conhecimento. Thoth foi um deles, e através das tábuas de esmeralda, ele deixou uma ponte dimensional que permite o acesso direto a essa sabedoria imortal. A questão que fica ecoando em sua mente agora não é se esse conhecimento é real ou não, mas se você tem coragem suficiente para colocá-lo em prática e descobrir por si mesmo até onde podem ir os limites da sua própria imortalidade. A coragem de que falamos não é a coragem comum, aquela que nos faz enfrentar um desafio cotidiano ou tomar uma decisão difícil no mundo material. É a coragem de questionar a própria estrutura da realidade que você acredita conhecer. É a coragem de considerar que tudo que te ensinaram sobre os limites da existência humana pode estar fundamentalmente errado. E quando você começa a mergulhar nas camadas mais profundas dos ensinamentos de Thoth, descobre que essa coragem é exatamente o primeiro requisito para acessar os poderes que as tábuas de esmeralda descrevem. Os atlanteanos não eram uma civilização primitiva que desenvolveu algumas tecnologias avançadas. Eles eram uma raça de seres humanos que havia decodificado os segredos fundamentais da consciência e aprendido a manipular a própria matriz da realidade através do poder da mente disciplinada. Quando Thoth fala sobre a imortalidade, ele não está se referindo a uma extensão indefinida da vida física como a conhecemos. Ele está descrevendo um estado de consciência onde a morte se torna uma escolha consciente, não uma inevitabilidade biológica imposta por limitações que acreditamos serem naturais. As técnicas específicas contidas nas tábuas de esmeralda começam com exercícios aparentemente simples de controle mental, mas que revelam camadas de complexidade extraordinárias quando praticados com dedicação absoluta. O primeiro deles é o domínio completo do que Thoth chama de corrente vital interior. Toda pessoa possui um fluxo energético específico que circula através de canais invisíveis no corpo, alimentando não apenas as funções biológicas, mas também conectando a consciência individual à consciência cósmica universal. A maioria das pessoas vive a vida inteira sem jamais perceber a existência dessa corrente, quanto mais aprender a controlá-la conscientemente. Mas quando você desenvolve a capacidade de direcionar esse fluxo energético através da intenção pura, descobre que pode literalmente reprogramar as instruções que seu corpo recebe sobre como funcionar. O envelhecimento, as doenças, mesmo a morte, são simplesmente respostas automáticas a programações energéticas específicas. Mude as programações e as respostas mudam automaticamente. Thoth descreve um processo de 7 estágios para alcançar o domínio completo sobre essa corrente vital. O primeiro estágio envolve desenvolver a percepção consciente do fluxo energético através de técnicas específicas de respiração e concentração mental.
Não é meditação como você conhece, mas um estado de atenção hiperconcentrada, onde cada respiração se torna uma ferramenta de manipulação energética consciente. O segundo estágio requer aprender a direcionar conscientemente essa energia para diferentes partes do corpo, começando com áreas que apresentam sinais de deterioração ou doença. Aqui, você descobre que pode literalmente dissolver bloqueios energéticos que se manifestam como problemas físicos, simplesmente redirecionando o fluxo vital com precisão cirúrgica. No terceiro estágio, você desenvolve a capacidade de expandir sua corrente vital além dos limites do corpo físico, conectando-se diretamente com as forças cósmicas que alimentam toda a existência. É neste ponto que muitos praticantes experientes abandonam o processo, porque os efeitos se tornam tão intensos que desafiam completamente sua compreensão anterior sobre o que é possível para um ser humano realizar. O quarto estágio envolve aprender a sincronizar sua corrente vital individual com os ritmos cósmicos universais, entrando em harmonia perfeita com as forças que governam a própria criação. Quando você domina essa sincronização, seu corpo para de funcionar como um sistema isolado e começa a operar como uma extensão consciente das energias que mantêm o universo inteiro em movimento. É no quinto estágio que o verdadeiro milagre da regeneração perpétua se manifesta. Aqui, você aprende a reverter conscientemente os processos de deterioração celular. Não através de intervenções externas, mas através do comando direto da consciência sobre a matéria. Cada célula do seu corpo contém as instruções completas para a regeneração infinita. O que impede essa regeneração de acontecer naturalmente são as programações limitantes que aceitamos como verdades absolutas. O sexto estágio revela os segredos da transmutação consciente, onde você desenvolve a capacidade de alterar literalmente a estrutura molecular do seu corpo através do poder da vontade disciplinada. Os atlanteanos mais avançados podiam modificar sua aparência física, alterar sua densidade corporal, até mesmo assumir formas completamente diferentes quando necessário. O sétimo e último estágio é a transcendência completa das limitações físicas, onde a consciência se torna capaz de existir independentemente do corpo material, mantendo ao mesmo tempo controle total sobre ele. É neste nível que os mestres atlanteanos continuam existindo hoje, observando e ocasionalmente intervindo no desenvolvimento da humanidade através de planos dimensionais que a ciência moderna nem sequer suspeita que existam. Mas Thoth adverte que esses estágios não podem ser pulados ou acelerados artificialmente. Cada um requer um domínio completo antes que o próximo se torne acessível. E todos exigem uma disciplina mental que vai muito além do que a maioria das pessoas está disposta a desenvolver. Não porque sejam impossíveis, mas porque requerem uma dedicação total que poucos estão dispostos a abraçar. Os textos mais antigos das Tábuas de Esmeralda contêm também instruções específicas sobre como reconhecer quando você está progredindo autenticamente através desses estágios. Existem sinais físicos, mentais e espirituais específicos que confirmam se você está desenvolvendo genuinamente essas capacidades ou apenas se iludindo com fantasias espirituais. O primeiro sinal autêntico é o desenvolvimento de uma percepção sensorial expandida, onde você começa a perceber camadas da realidade que antes eram completamente invisíveis. Não são visões místicas ou experiências sobrenaturais dramáticas, mas uma expansão sutil e constante da sua capacidade de perceber informações que sempre estiveram presentes, mas que sua consciência limitada não conseguia processar. O segundo sinal é o desenvolvimento de uma intuição infalível sobre pessoas, situações e eventos futuros. Não é clarividência no sentido popular,
mas uma compreensão direta dos padrões energéticos que determinam como os eventos se manifestam na realidade física. Você simplesmente sabe coisas sem precisar pensá-las. O terceiro sinal, e talvez o mais perturbador para quem está começando a experienciar, é a percepção de que você está se tornando cada vez menos dependente das validações e aprovações externas para manter seu sentido de identidade. Sua fonte de energia e direção começa a vir de dentro, de uma conexão direta com forças que transcendem completamente as limitações da personalidade humana comum. E aqui chegamos ao ponto onde muitos desistem, não por falta de capacidade, mas por medo das implicações de continuar. Porque quando você realmente domina os ensinamentos que Thoth deixou nas tábuas de esmeralda, você se torna algo que não é mais completamente humano, no sentido convencional da palavra, mas também ainda não transcendeu completamente as limitações da existência física. Você se torna uma ponte viva entre dois mundos, capaz de operar conscientemente em dimensões que a maioria das pessoas nem mesmo suspeita que existam, mas ainda mantendo sua conexão com a realidade material que todos compartilham. E essa posição entre mundos traz responsabilidades que poucos estão preparados para assumir. É precisamente nesse estágio intermediário que a verdadeira natureza do conhecimento atlante se revela em toda sua complexidade e perigo. Porque Thoth não apenas preservou técnicas de transformação pessoal nas tábuas de esmeralda, ele codificou um sistema completo de manipulação da realidade que os atlantes desenvolveram ao longo de milênios antes de sua civilização desaparecer sob as águas. E quando você começa a acessar essas capacidades, descobre que a linha entre criação e destruição é muito mais tênue do que qualquer filosofia moderna ousa admitir. Os atlantes não desapareceram por causa de catástrofes naturais aleatórias. Eles desenvolveram tecnologias que funcionavam através da manipulação direta das forças fundamentais que mantêm a realidade coesa, e eventualmente perderam o controle dessas mesmas forças que pensavam dominar completamente. As tábuas de esmeralda contêm não apenas os métodos que eles usavam, mas também os avisos sobre o que acontece quando esse conhecimento é aplicado sem a maturidade espiritual necessária para conter suas implicações. E aqui está o paradoxo que poucos que buscam esse conhecimento compreendem antes de ser tarde demais. Para acessar verdadeiramente o poder que Thoth preservou, você precisa desenvolver simultaneamente a sabedoria para renunciar ao uso desse mesmo poder para fins pessoais. Porque o momento em que você usa essas capacidades para resolver problemas comuns da existência humana, para ganhar vantagens materiais ou para manipular outras pessoas, você automaticamente se desconecta da fonte que torna essas capacidades possíveis em primeiro lugar. Os atlantes cometeram exatamente esse erro. Eles começaram usando seu conhecimento avançado para criar uma sociedade utópica, mas gradualmente foram corrompidos pela facilidade com que podiam manipular tanto a matéria quanto a consciência de outros seres. E quanto mais usavam essas capacidades para fins menores, mais perdiam acesso aos aspectos mais elevados do conhecimento que possuíam. Foi um processo de degradação que durou gerações, onde cada uso inadequado do poder criava mais separação da fonte original desse poder. Quando você começa a experienciar os primeiros sinais de que está acessando esse conhecimento perdido, uma parte de você vai querer imediatamente testá-lo, usá-lo, mostrar para outros o que você descobriu. E é precisamente essa tendência que precisa ser completamente transcendida antes que qualquer progresso real seja possível. Porque as forças com as quais você está começando a trabalhar não respondem aos desejos da personalidade humana comum.
Elas respondem apenas ao alinhamento com princípios universais, que transcendem completamente as motivações pessoais. Thoth estruturou as tábuas de esmeralda de uma forma que torna impossível progredir nos ensinamentos mais avançados sem primeiro desenvolver essa maturidade essencial. Cada nível de conhecimento que você acessa automaticamente testa sua capacidade de usar esse conhecimento de forma responsável. E se você falha nesse teste, o acesso simplesmente desaparece. Não por punição, mas como uma proteção natural, tanto para você quanto para todos ao seu redor. Porque o que os Atlantes descobriram e o que Thoth preservou nas tábuas é que a consciência individual não é uma entidade separada e independente, mas uma expressão localizada de uma consciência universal que conecta todos os seres e todos os fenômenos. E quando você aprende a operar diretamente através dessa conexão universal, cada ação que você toma afeta a totalidade da realidade de formas que a mente comum não consegue nem mesmo começar a compreender. Por isso que os estágios mais avançados do treinamento que Thoth descreve envolvem períodos prolongados de isolamento e silêncio completo. Não é meditação no sentido popular da palavra, mas um processo de dissolução gradual de todas as identificações pessoais que mantém a consciência limitada ao nível individual. E durante esse processo, você começa a perceber diretamente como seus pensamentos, emoções e intenções criam ondulações na estrutura fundamental da realidade, que se manifestam como eventos e circunstâncias na vida de pessoas que podem estar a continentes de distância de você. Essa percepção traz uma responsabilidade quase insuportável, porque você percebe que não existe realmente ação privada ou pensamento sem consequências. Tudo o que acontece na sua consciência afeta a consciência coletiva da humanidade. E quanto mais desenvolvidas suas capacidades se tornam, maior o alcance e a intensidade desse efeito. É por isso que muitos que chegam a esse estágio escolhem o isolamento permanente, porque sentem que é a única forma de evitar causar danos inadvertidos através da simples existência em sociedade. Mas Thoth apresenta uma terceira opção nas tábuas de esmeralda, uma forma de continuar operando no mundo físico enquanto mantém a responsabilidade que vem com capacidades expandidas. Ele chama isso de tornar-se um canal consciente das forças evolutivas, que estão constantemente trabalhando para elevar a consciência de toda a humanidade. Em vez de usar suas capacidades para seus próprios fins, você se torna um instrumento através do qual essas forças podem operar mais diretamente na realidade física. Mas isso requer uma morte completa da personalidade, como você a conhece. Não uma morte física, mas a dissolução de tudo que você pensa que é, de todas as suas preferências, medos, ambições e identificações. O que permanece depois dessa dissolução não é nada que possa ser descrito em termos humanos comuns, porque transcende completamente as categorias através das quais a mente normal organiza a experiência. E é aqui que chegamos ao aspecto mais perturbador e ao mesmo tempo mais prometedor dos ensinamentos que Thoth preservou. Porque ele afirma claramente que esse processo de transformação não é opcional para a humanidade como um todo. É algo que vai acontecer, está acontecendo agora, independentemente de quantas pessoas estão conscientemente participando ou resistindo a ele. A diferença é que aqueles que escolhem conscientemente passar por essa transformação podem guiá-la e direcioná-la, enquanto aqueles que resistem são simplesmente arrastados por forças que são grandes demais para serem contidas ou evitadas. E as circunstâncias globais que estamos vivendo agora são precisamente o resultado dessas forças evolutivas pressionando a humanidade em direção ao próximo estágio de desenvolvimento da consciência. Thoth explica que os Atlantes falharam não porque tentaram transcender as limitações humanas,
mas porque tentaram fazer isso mantendo suas identificações pessoais intactas. Eles queriam os poderes de seres mais evoluídos, mas sem abandonar os desejos e medos de seres menos evoluídos. E essa contradição fundamental eventualmente criou as tensões internas que destruíram toda a sua civilização. A humanidade atual está enfrentando exatamente a mesma escolha, mas em uma escala muito maior. E o conhecimento que Thoth preservou nas tábuas de esmeralda oferece um caminho através dessa transição que pode evitar a repetição da catástrofe Atlante, mas apenas se for aplicado com a humildade e a sabedoria que os próprios Atlantes não conseguiram manter quando se depararam com essas mesmas possibilidades. O que torna essa aplicação do conhecimento hermético tão desafiadora é que ela exige uma completa reorientação da nossa relação com o que consideramos realidade. Thoth deixa muito claro que a transformação da consciência não acontece dentro do mesmo sistema de referências que usamos para navegar a vida cotidiana. Ela requer que abandonemos temporariamente todas as nossas certezas sobre como as coisas funcionam, sobre quem somos e sobre o que é possível ou impossível. Isso não é apenas uma questão intelectual ou filosófica. É um processo visceral que afeta cada célula do corpo, cada pensamento da mente, cada movimento do coração. Os textos revelam que os Atlantes desenvolveram tecnologias que funcionavam em harmonia direta com os princípios da natureza, não contra eles. Mas essas tecnologias eram dependentes do estado de consciência daqueles que as operavam. Quando a consciência coletiva começou a se fragmentar, quando as pessoas começaram a buscar poder individual em vez de harmonia coletiva, essas mesmas tecnologias se tornaram destrutivas. E a destruição não foi gradual. Foi instantânea e total, porque a própria base energética que sustentava toda a civilização Atlante entrou em colapso. Thoth descreve esse fenômeno através de um princípio que ele chama de ressonância moral. Ele explica que o universo opera através de frequências vibratórias, que respondem diretamente às intenções e motivações dos seres conscientes. Quando essas intenções estão alinhadas com os princípios universais de harmonia, crescimento e evolução, as forças naturais amplificam e apoiam essas intenções. Mas quando as intenções são dominadas pelo medo, pela ganância ou pelo desejo de controlar e manipular, essas mesmas forças naturais se tornam destrutivas. E aqui chegamos a uma compreensão que pode ser profundamente desconfortável para a mentalidade moderna. Porque isso significa que os problemas que estamos enfrentando hoje, como humanidade, não são apenas questões técnicas ou políticas que podem ser resolvidas através de melhores sistemas ou tecnologias mais avançadas. Eles são reflexos diretos do estado coletivo da consciência humana. Enquanto não transformarmos esse estado coletivo, qualquer solução que tentarmos implementar vai eventualmente se tornar parte do problema. Thoth oferece uma perspectiva sobre isso que vai além do pessimismo ou do otimismo. Ele vê esses desafios como oportunidades evolutivas necessárias, como situações que foram criadas especificamente para forçar a humanidade a fazer escolhas que não faria voluntariamente em circunstâncias mais confortáveis. E essas escolhas são fundamentalmente sobre prioridades, sobre o que realmente valorizamos, sobre o que estamos dispostos a sacrificar em nome do que consideramos mais importante. Os ensinamentos deixam claro que a imortalidade que Thoth alcançou não é a preservação indefinida da personalidade humana normal. É a realização de uma forma de consciência que transcende completamente as limitações da identidade pessoal. Uma forma de consciência que pode habitar e se expressar através de diferentes formas e níveis de existência conforme necessário. E essa transformação requer a morte completa
do que consideramos ser nosso eu normal. Essa é, talvez, a parte mais difícil dos ensinamentos herméticos para a mente moderna aceitar, porque nossa cultura inteira está construída em torno da preservação e do fortalecimento da identidade pessoal. Todos os nossos sistemas educacionais, econômicos e sociais são projetados para encorajar as pessoas a desenvolver uma forte sensação de eu separado e a proteger e promover os interesses desse eu separado acima de tudo mais. Mas Toth revela que esse próprio projeto de fortalecimento do ego separado é o que cria todas as formas de sofrimento e conflito que experimentamos tanto individual quanto coletivamente. E não há como resolver esses problemas no mesmo nível de consciência que os criou. A única solução real é transcender completamente esse nível de consciência, evoluir para além dele. E isso não pode ser feito através de técnicas ou práticas que fortalecem ainda mais o ego. Só pode ser feito através de uma rendição completa e voluntária de tudo o que consideramos ser nossa identidade. O processo que Toth descreve não é uma aniquilação da individualidade, mas uma expansão dela para além dos limites da personalidade humana normal. É descobrir que nossa verdadeira natureza é muito mais vasta e poderosa do que qualquer coisa que poderíamos imaginar enquanto estivermos identificados com os padrões limitados do pensamento e da emoção humanos. E é aqui que os ensinamentos se tornam práticos de maneiras muito específicas, porque embora essa transformação seja definitivamente um processo interno de expansão da consciência, ela tem consequências muito concretas no mundo físico. As pessoas que começam a operar a partir desses princípios herméticos desenvolvem capacidades que parecem impossíveis do ponto de vista da consciência normal. Não apenas habilidades psíquicas ou espirituais, mas uma compreensão intuitiva direta de como a realidade funciona em seus níveis mais fundamentais. Toth explica que isso acontece porque quando a consciência se expande além dos limites da identidade pessoal, ela ganha acesso direto aos padrões organizacionais que criam e sustentam toda a realidade manifesta. E com esse acesso vem a capacidade de trabalhar conscientemente com esses padrões, de participar ativamente no processo contínuo de criação e transformação que está sempre acontecendo em todos os níveis da existência. Mas ele também alerta que essas capacidades vêm com responsabilidades proporcionais. Porque quando você pode influenciar diretamente os padrões fundamentais da realidade, cada pensamento, cada emoção, cada intenção que você tem afeta não apenas sua própria experiência, mas a experiência de todos os seres com os quais você está conectado. E no nível mais profundo, isso inclui todos os seres em todos os lugares. Os Atlantes falharam precisamente porque não compreenderam completamente essa responsabilidade. Eles desenvolveram as capacidades sem desenvolver a sabedoria e a humildade necessárias para usá-las de forma construtiva. E a catástrofe que resultou não foi apenas uma punição por seu erro. Foi uma correção automática do próprio universo, restaurando o equilíbrio que havia sido perturbado pelo uso irresponsável de poderes que deveriam ter sido usados apenas em serviço da evolução coletiva. A humanidade atual está se aproximando rapidamente do mesmo ponto de escolha que os Atlantes enfrentaram. E os sinais estão por toda parte. Não apenas nas crises ambientais e sociais que estamos enfrentando, mas nas mudanças sutis, mas perceptíveis, que estão acontecendo na própria natureza da consciência humana. Mais e mais pessoas estão começando a experimentar estados de consciência que vão além dos limites normais da percepção humana. E essas experiências não são mais limitadas a praticantes espirituais dedicados ou a pessoas que passam por situações extremas. Toth previu que chegaria um momento quando essas experiências se tornariam comuns o suficiente para criar uma massa crítica de consciência transformada.
Um ponto em que o número de pessoas operando a partir de níveis expandidos de consciência seria suficiente para influenciar e elevar o estado coletivo da consciência humana como um todo. E ele indica que estamos muito próximos desse ponto agora, mas ele também deixa claro que essa transformação coletiva não vai acontecer automaticamente ou sem desafios significativos. Porque as forças que se beneficiam do atual estado de fragmentação e conflito da consciência humana não vão permitir que essa transformação aconteça sem resistência. E essa resistência vai se manifestar através de tentativas de criar ainda mais fragmentação, ainda mais medo, ainda mais separação entre as pessoas. A resistência que Todd descreve não é apenas uma força externa operando através de sistemas políticos ou econômicos. É algo muito mais sutil e penetrante que opera diretamente na estrutura da própria consciência humana. Ele explica que quando uma civilização se aproxima do ponto de transformação coletiva, automaticamente ativa o que ele chama de mecanismos de preservação do status quo. São forças que existem dentro da própria matriz da realidade e que trabalham para manter os padrões estabelecidos de experiência e percepção. Essas forças se manifestam através do que parece ser coincidências ou desenvolvimentos naturais, mas que, na verdade, são respostas automáticas do sistema para prevenir mudanças fundamentais na estrutura da consciência. E elas operam principalmente através da amplificação dos aspectos mais primitivos e fragmentados da natureza humana. O medo, a raiva, a necessidade de culpar e atacar outros, a tendência para formar grupos baseados em identidades rígidas e excludentes. Tudo isso se torna intensificado e mais prevalente à medida que a possibilidade de transformação coletiva se aproxima. Todd revela que a mesma coisa aconteceu em Atlântida nos últimos estágios de sua civilização. À medida que mais e mais atlantes começaram a acessar níveis superiores de consciência e a trabalhar com as tecnologias de cristal de maneira mais harmoniosa, surgiram forças poderosas de oposição que buscaram não apenas impedir essa transformação, mas usar as próprias tecnologias de expansão da consciência para fins de controle e dominação. O que torna essa situação particularmente perigosa é que essas forças de oposição não operam através de meios óbvios ou diretos. Elas trabalham através da corrupção gradual dos próprios sistemas e tecnologias que deveriam estar servindo à evolução da consciência. E elas fazem isso de maneira tão sutil que mesmo aqueles que estão sendo corrompidos frequentemente não percebem o que está acontecendo até que seja tarde demais. Na nossa época atual, Todd identifica manifestações muito específicas dessas forças de resistência. Ele aponta para o desenvolvimento de tecnologias que, embora aparentemente designadas para conectar e informar as pessoas, na verdade estão criando níveis sem precedentes de fragmentação da atenção e polarização do pensamento. Tecnologias que prometem expansão da consciência, mas que, na verdade, estão criando dependências e limitações mais sutis e penetrantes do que qualquer coisa que existiu antes na história humana. Ele também identifica a proliferação de ensinamentos espirituais e sistemas de desenvolvimento pessoal que, embora contenham elementos genuínos de verdade, foram sistematicamente distorcidos para servir aos propósitos de manter as pessoas em estados de busca perpétua, sem nunca realmente alcançar os níveis de integração e poder pessoal que permitiriam uma verdadeira transformação coletiva. Mas talvez a manifestação mais perigosa dessas forças de resistência seja o que Todd descreve como a cooptação dos próprios impulsos evolutivos da humanidade.
A tendência natural dos seres humanos de buscar crescimento, conexão e transcendência está sendo redirecionada para canais que criam a ilusão de progresso, enquanto, na verdade, mantém as pessoas presas em ciclos de consumo e dependência cada vez mais sofisticados. Ele explica que isso está acontecendo não apenas no nível individual, mas também no nível coletivo, onde movimentos que aparentemente estão trabalhando para criar mudança positiva no mundo estão sendo sistematicamente direcionados para formas de ativismo, que aumentam a polarização e o conflito, ao invés de criar as condições para uma verdadeira transformação da consciência. E aqui Todd revela algo que pode ser profundamente perturbador para muitas pessoas. Ele indica que a maior parte do que a humanidade atual considera como progresso espiritual ou evolução da consciência, na verdade, representa formas muito sofisticadas de distração e controle. Que muitos dos ensinamentos e práticas que são amplamente aceitos como caminhos para a iluminação ou despertar, na verdade, foram desenvolvidos especificamente para manter as pessoas em estados de dependência espiritual crônica. Isso não significa que não existam caminhos genuínos de desenvolvimento da consciência disponíveis, mas significa que identificar e navegar esses caminhos genuínos requer um nível de discernimento e independência interior que vai muito além do que a maioria das pessoas está acostumada a exercer. E requer uma disposição para questionar não apenas as autoridades e sistemas externos, mas também os próprios impulsos e desejos internos que podem estar sendo manipulados por forças que não são imediatamente óbvias ou reconhecíveis. Todd oferece critérios muito específicos para identificar ensinamentos e práticas que realmente servem à evolução genuína da consciência, versus aqueles que servem para manter as pessoas em estados de dependência e limitação. E esses critérios, frequentemente, vão contra muitas das suposições que são amplamente aceitas nos círculos espirituais e de desenvolvimento pessoal contemporâneos. Um dos critérios mais importantes que ele oferece é que qualquer ensinamento ou prática genuína sempre leva a uma crescente independência e autoconfiança, não a uma crescente dependência de autoridades externas ou sistemas de crença. Ensinamentos genuínos produzem pessoas que se tornam cada vez menos necessitadas de validação ou direção externa e cada vez mais capazes de acessar a sabedoria e orientação diretamente de suas próprias fontes internas de conhecimento. Outro critério crucial é que práticas genuínas sempre resultam em uma crescente capacidade de funcionar de maneira efetiva e harmoniosa no mundo cotidiano, não em uma crescente necessidade de escapar ou se retirar da realidade prática. Todd enfatiza que qualquer forma de desenvolvimento espiritual que leva as pessoas a se tornarem menos capazes de lidar com as responsabilidades e desafios práticos da vida está fundamentalmente distorcida, não importa quão elevada ou transcendente possa parecer na superfície. E talvez o mais importante de todos os critérios que ele oferece é que o desenvolvimento genuíno da consciência sempre resulta em uma crescente capacidade de servir ao bem maior, de maneira prática e tangível. Não através de sentimentos vagos de amor universal ou compaixão abstrata, mas através da capacidade de identificar e implementar ações específicas que contribuem para a evolução e bem-estar de outros seres e do planeta como um todo. Usando esses critérios como filtros, Todd sugere que a grande maioria do que passa por desenvolvimento espiritual ou evolução da consciência na época atual, na verdade, representa formas muito sofisticadas de auto-engano e distração.
E ele indica que isso não está acontecendo por acidente, mas como resultado das mesmas forças de resistência que operaram em Atlântida e em todas as outras civilizações que se aproximaram do ponto de transformação coletiva. Mas aqui, ele também revela algo que pode oferecer esperança genuína para aqueles que estão comprometidos com a evolução real da consciência. Ele indica que essas próprias forças de resistência, por mais desafiadoras e perigosas que possam ser, na verdade, servem a um propósito evolutivo importante. Elas forçam aqueles que estão genuinamente comprometidos com o crescimento a desenvolver níveis de discernimento, força interior e independência que não seriam necessários ou desenvolvidos em circunstâncias mais fáceis. Em outras palavras, a presença dessas forças de oposição não é um obstáculo para a evolução da consciência, mas uma parte essencial do próprio processo evolutivo. Elas garantem que apenas aqueles que desenvolveram níveis suficientes de maturidade espiritual e sabedoria prática sejam capazes de acessar e trabalhar com os níveis mais elevados de poder e conhecimento que estão codificados na Tábua de Esmeralda. Isso nos leva ao que pode ser a revelação mais importante de todas as que Thoth compartilha sobre nossa época atual. Ele indica que o tempo para uma escolha coletiva definitiva está rapidamente se aproximando. Um ponto em que a humanidade como um todo terá que escolher entre continuar operando a partir dos níveis fragmentados e limitados de consciência que caracterizaram a maior parte de nossa história, ou fazer a transição para um modo fundamentalmente diferente de existência, baseado na integração dos princípios que estão codificados na Tábua de Esmeralda. E aqui chegamos ao que pode ser o momento mais crucial de toda a nossa exploração destes conhecimentos ancestrais. Porque Thoth não está apenas compartilhando informações históricas sobre Atlântida ou oferecendo técnicas esotéricas para desenvolvimento pessoal. Ele está nos alertando sobre um ponto de inflexão que se aproxima com uma velocidade que poucos conseguem perceber verdadeiramente. Quando observamos os eventos que estão se desenrolando ao nosso redor neste momento da história humana, começamos a reconhecer os mesmos padrões que ele descreve como tendo precedido o colapso de Atlântida. A polarização extrema entre diferentes grupos, a obsessão com poder tecnológico sem o desenvolvimento correspondente da sabedoria necessária para manejá-lo com responsabilidade, a crescente desconexão entre as pessoas e os princípios naturais que governam a existência equilibrada. E talvez mais significativo de tudo, a tendência crescente de buscar soluções externas para problemas que são fundamentalmente internos em sua natureza. Mas Thoth também indica que esta semelhança com os padrões atlantes não é coincidência. Ela representa o retorno cíclico de uma oportunidade evolutiva que se apresenta para a consciência coletiva em intervalos específicos. Uma chance para toda a espécie humana dar um salto qualitativo em termos do nível de realidade, a partir do qual operamos como civilização. E é aqui que a verdadeira natureza da escolha que enfrentamos se torna clara. Não se trata simplesmente de escolher entre diferentes ideologias políticas ou sistemas econômicos ou mesmo diferentes abordagens tecnológicas para resolver nossos problemas. A escolha real está em um nível muito mais fundamental. É a escolha entre continuar operando a partir de uma consciência baseada na separação, competição e controle, ou fazer a transição para uma consciência baseada na unidade, colaboração e harmonia com os princípios naturais da existência. Thoth deixa claro que esta não é uma escolha que pode ser feita por alguns indivíduos iluminados em nome do resto da humanidade. É uma escolha que precisa ser feita coletivamente,
por uma massa crítica suficiente de pessoas que desenvolveram o nível de compreensão e compromisso necessário para sustentar uma realidade fundamentalmente diferente. Isso nos traz de volta a importância crucial dos ensinamentos codificados na Tábua de Esmeralda. Porque estes ensinamentos não são apenas informações teóricas sobre a natureza da realidade. Eles são tecnologias práticas de transformação da consciência. Métodos testados ao longo de milênios para desenvolver os níveis de percepção, discernimento e capacidade interna necessários para navegar com sucesso através desta transição evolutiva. Mas aqui chegamos a algo que pode ser difícil de aceitar para muitas pessoas. Thoth indica claramente que nem todos farão esta transição. Assim como nem todos os Atlantes estavam preparados ou dispostos a fazer a escolha pela evolução da consciência quando chegou o momento de sua civilização, nem todos os seres humanos modernos estarão preparados para fazer esta escolha agora. Isso não é uma questão de julgamento moral ou de superioridade espiritual. É simplesmente um reconhecimento prático de que diferentes almas estão em diferentes estágios de desenvolvimento evolutivo e têm diferentes níveis de preparação para os desafios e responsabilidades que vêm com níveis mais elevados de consciência. Aqueles que não estão preparados continuarão suas jornadas evolutivas através de outros meios e em outros contextos. Mas aqueles que desenvolveram a preparação necessária têm a oportunidade de participar de algo que pode ser verdadeiramente sem precedentes na história conhecida da humanidade. A criação de uma civilização baseada na aplicação prática dos princípios da alquimia hermética em escala coletiva. Thoth deixa claro que esta não é uma escolha que pode ser adiada indefinidamente. As forças e circunstâncias que tornam tal transição possível estão em movimento agora e continuarão a acelerar até que um ponto crítico seja alcançado. Aqueles que estão preparados para fazer a escolha terão a oportunidade de fazê-la. Aqueles que não estão preparados continuarão suas jornadas através de outros meios. Mas para você que chegou até aqui, que investiu o tempo e a atenção necessários para absorver estes conhecimentos profundos, existe uma possibilidade real de que você seja uma das pessoas para quem esta oportunidade está disponível. A própria capacidade de compreender e ressoar com estes conceitos pode ser uma indicação de que você desenvolveu os níveis de preparação necessários para dar os próximos passos. A pergunta agora é se você está disposto a fazer mais do que simplesmente conhecer estes princípios. Se você está disposto a reorganizar sua vida em torno deles. A desenvolver as práticas, disciplinas e compromissos que transformarão este conhecimento de informação interessante em poder transformador real. Se você sente que chegou a hora de parar de ser apenas um observador passivo desta grande transição evolutiva e se tornar um participante ativo na criação de uma nova realidade para a humanidade, então os próximos passos estão esperando por você. Não em algum momento futuro conveniente, mas agora, neste momento em que você ainda pode sentir a ressonância destes conhecimentos ancestrais ecoando em sua consciência.